Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gestão Ambiental. E hoje, nessa segunda semana, a gente vai estudar um pouquinho, conhecer os princípios da gestão ambiental. Esses princípios eles estão ligados àquelas ideias norteadoras para uma gestão ambiental efetiva, tá? É até um pouco parecido com aquela ideia de princípios da legislação ambiental, os princípios do direito ambiental que a gente viu na disciplina do módulo anterior, tá certo? Bom, vamos lá. Inicialmente, pessoal, é interessante a gente entender como que esses princípios surgiram, tá? É o seguinte, a ONU, a Organização das Nações Unidas, na década de 80, ela estabeleceu uma comissão chamada Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que reunia líderes, de vários países e tinham um objetivo em comum, que era tratar sobre questões ambientais. Eles elaboraram um relatório, tá, que ficou conhecido como Nosso Futuro Comum, e esse relatório ele trazia, como questões chave, a ideia de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Como eu falei com vocês, essa ideia de desenvolvimento sustentável, ela não é tão nova, tá? Ela surgiu aí já no final da década de 70, 80, mas ela ganhou força mais recentemente, tá certo? E aí, pessoal, um outro órgão, tá, internacional bem forte e que tem uma relação, direta com a ONU e com esses princípios é a Câmara de Comércio Internacional, o ICC. Vamos conhecer um pouquinho esse ICC, tá? É a maior organização empresarial do mundo. Ela conta com mais de 6 milhões de empresas, tá? Distribuídas em 130 países do globo. Ela foi fundada aí em 1919, então já está quase aí beirando 100 anos de existência, certo? Pois bem, qual que é a relação desse ICC com o relatório da ONU? Baseado no relatório da ONU, que vinha tratar de questões relacionadas ao meio ambiente especificamente, e a ideia de desenvolvimento sustentável, o ICC elaborou os princípios que vão nortear a gestão ambiental. Tá? A Câmara de Comércio Internacional elaborou 16 princípios. Tá certo? Qual que era o objetivo da Câmara de Comércio Internacional? De modo geral, auxiliar as empresas, tá, ao redor do mundo a melhorar o seu desempenho ambiental. Então ela criou a Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. E nessa carta ela tentava equacionar a questão econômica com social e ambiental. Ela tentava buscar o quê? Um ponto de equilíbrio entre essas três dimensões. Tá certo? E aí, esses 16 princípios, pessoal, eu trouxe alguns aqui, trouxe 8, para a gente conhecer quais que são esses princípios, o que eles idealizam. O primeiro princípio, pessoal, a prioridade organizacional. Ele estabelece políticas, programas e práticas no desenvolvimento das operações voltadas para a questão ambiental. Reconhecer que ela é a questão-chave e prioridade da empresa. O ela aqui está relacionado ao quê? À questão ambiental, ao meio ambiente. Ou seja, nesse princípio, o meio ambiente deve ser algo primordial, algo que a empresa leva em consideração na hora da sua organização. Tá certo? São ideias, nem sempre elas são cumpridas. Tá? Bom, segundo princípio, o princípio da gestão integrada. Ele diz o seguinte: integrar as políticas, programas e práticas ambientais em todos os negócios como elementos indispensáveis de administração em todas as suas funções. Ou seja, a gestão ela deve ser integrada, ela deve estar diretamente relacionada em todos os setores, tá? Sejam as políticas, as práticas, a questão da gestão econômica, todos eles devem estar interligados, integrados, tá certo? E o meio ambiente, as práticas ambientais no seio dessa gestão. Princípio número 3, pessoal, processos de melhoria. Ele diz o seguinte, continuar melhorando as políticas corporativas, os programas
e performance ambiental, tanto no mercado interno quanto externo, levando em conta o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento científico, as necessidades dos consumidores e os anseios da comunidade, como ponto de partida das regulamentações ambientais. O que isso quer dizer? Que as empresas, os empreendimentos em geral, eles devem tentar sempre melhorar os seus processos, tá? E não atingir alguma ideia, algum produto que possa ser julgado perfeito, e parar por aí. Não, esses processos de melhoria estão relacionados ao quê? Ao desenvolvimento contínuo, tá? De tecnologias, de melhorias voltadas ao meio ambiente, tá certo? Processo número 4, pessoal, a educação do pessoal. Isso aí vem daquela ideia que a gente trabalhou um pouquinho na nossa aula presencial de cultura ambiental, a educação do pessoal seria o quê? O pessoal seriam as pessoas que compõem a empresa, tá? Educar, treinar e motivar o pessoal no sentido de que possam desempenhar suas tarefas de forma responsável com relação ao ambiente. Ou seja, a empresa deve ter essa cultura, deve fomentar essa cultura ambiental aí, dentro do seu pessoal, dentro do seu quadro de funcionários. E esses funcionários automaticamente vão levar isso daí para fora da empresa, para suas famílias, e essa cultura ambiental vai crescer, se tornar mais forte. Como vocês mesmos disseram, os filhos de muitos de vocês já vêm com uma cultura ambiental mais forte, Bom, princípio 5, prioridade de enfoque. O que seria isso? Considerar as repercussões ambientais antes de iniciar nova atividade ou projeto e antes de instalar novos equipamentos e instalações ou de abandonar alguma unidade produtiva. Ou seja, antes da ação ser tomada, vamos pensar, lembrar da variável ambiente e encaixá-la nessa ação, ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, antever o problema, tá certo? Bom, princípio 6, produtos e serviços. Desenvolver e produzir produtos e serviços que não sejam agressivos ao ambiente e que sejam seguros em sua utilização e consumo, que sejam eficientes no consumo de energia e de recursos naturais e que possam ser reciclados, reutilizados e armazenados de forma segura. Esse princípio, se ele for seguido à risca, a gente está com o nosso futuro garantido. Não é simples assim você produzir coisas completamente sustentáveis, mas é um princípio bem importante que uma empresa deve levar em consideração na hora do seu processo produtivo. Procurar elaborar produtos e serviços que estejam de acordo com as leis ambientais, que sejam parceiros do meio ambiente, sem danificá-lo, sem consumir energia em excesso, sem poluir. Enfim, o princípio 7, equipamentos e operacionalização. Desenvolver, desenhar e operar máquinas e equipamentos, levando em conta o eficiente uso da água, energia e matérias-primas, o uso sustentável dos recursos renováveis, a minimização dos impactos negativos ao ambiente e a geração de poluição e o uso responsável e seguro dos resíduos existentes. Ou seja, quando uma empresa, quando um empreendimento estiver sendo projetado, quando ele estiver sendo desenvolvido, todo o seu processo produtivo, ele deve ser o quê? Levado em consideração a eficiência, o uso racional dos recursos naturais. Tá certo? E o princípio 8 é um princípio aqui fundamental, tá? Que é o princípio dos planos de emergência. Desenvolver e manter nas áreas de risco potencial planos de emergência idealizados em conjunto entre os setores da empresa envolvidos, os órgãos governamentais e a comunidade local, reconhecendo a repercussão de eventuais acidentes. Ou seja,
caso aconteça um acidente, né, a empresa ela deve possuir planos de emergência para lidar com aquela situação ali. Algo, né, que a nossa querida empresa Samarco não tinha quando houve o rompimento das barragens em Mariana. Tá certo? Então, esses planos de emergência para possíveis desastres, acidentes ambientais, são fundamentais. A empresa deve ter aquilo ali já bem articulado, preparado, previamente pensado para que, caso aconteça, imediatamente ela consiga agir e reparar, diminuir os danos ambientais. Tá certo? Nosso maior exemplo aqui, o desastre de Mariana, mais de um ano do ocorrido e até hoje nada foi feito, nada foi resolvido, nenhum plano apresentado, mesmo que tardiamente, resolveu ou pelo menos melhorou, né, a situação. Enfim, são 16 princípios, eu trouxe esses 8 aqui, tá? No material complementar eu vou postar os 16, vocês deem uma lida que é interessante. Bom, em relação a sistemas de gestão ambiental e certificados ambientais, qual a relação disso com os princípios ambientais? Tá? A partir desses princípios, surgiram, né, através de algumas outras empresas, na verdade de alguns órgãos internacionais, alguns sistemas, né, de qualidade do produto. E a partir desses sistemas de qualidade do produto, sistemas de gestão ambiental, são sistemas que vão monitorar, auxiliar em uma gestão ambiental efetiva. Tá? E aí, a empresa que consegue utilizar, né, empregar esse sistema no seu processo produtivo, tornar a sua gestão ambiental efetiva, ela pode receber alguns certificados. E esses certificados atestam o quê? Que essa empresa está em conformidade com as normas internacionais de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. Tá? A organização ISO, tá, que é a Organização Internacional para a Padronização, criou um ISO, que é o ISO 14000, 14001, temos algumas variações, que atestam justamente, tá, o emprego, a utilização de, de algum sistema de gestão ambiental no processo produtivo dessa empresa. Tá? Temos também o certificado LEED, que é relacionado com construções sustentáveis. Essa questão de sistemas de gestão ambiental e de certificados ambientais são os temas das próximas 2 aulas, aula 3 e 4. Tá? Eu estou citando isso daqui porque as empresas que seguem à risca, tá, os princípios de gestão ambiental, elas utilizam algum tipo de sistema de gestão ambiental e, se esse sistema é efetivo, ela recebe algum certificado. Tá? E esse certificado atesta, né, a preocupação da empresa, automaticamente gera um marketing positivo, um marketing verde para essa empresa. Então pode ser interessante a utilização disso daí, tá certo? Bom, essa é a nossa segunda aula. Importante que vocês leiam o material de apoio e o material complementar, realizem as atividades, postem em tempo hábil, tá certo? E na terceira semana a gente vai estudar um pouquinho sobre os sistemas de gestão ambiental. Até lá, valeu, um abraço.